Boa noite, queridos companheiros que se encontram aqui em Portugal. Boa tarde para os nossos irmãos do Brasil. É com muita alegria que aqui estamos para o sétimo estudo sobre o livro O Céu e o Inferno, que é um livro que nos leva exatamente a refletir sobre as leis divinas, principalmente sobre a lei da justiça divina. E nós hoje continuamos com o capítulo 1, o futuro e o nada, e estamos no item 6, que está na página 33, para quem tem a versão da Verdade e Luz, da editora Verdade e Luz. Este capítulo hoje não é comentado no livro Justiça Divina, de modo que eu vou fazer uma interpretação e vou fazer alguns comentários à medida que vou lendo alguns trechos. E antes de iniciarmos, eu gostaria de dizer que nós estamos a preparar para, em outubro, já termos aqui conosco os nossos colegas de Portugal e da Aleimar a comentarem conosco este estudo, e outubro será um novo mês, mais sossegado, esperamos, do que o agitado mês de verão, não é? Porque já estamos no outono. E agora sim, vamos harmonizar-nos com uma pequena prece. Vamos respirar profundamente, tranquilizar as nossas mentes, elevar o nosso pensamento ao nosso amado Pai Celestial, Inteligência Suprema, princípio de todas as coisas, e ao nosso querido e amado Mestre Jesus, que nos guia, que nos ampara, que nos orienta e em nós acredita todos os dias. Amado Mestre Jesus, é com grande alegria no nosso coração que aqui nos encontramos reunidos para mais umas reflexões e um estudo sobre este maravilhoso livro, O Céu e o Inferno, codificado pelo teu filho, querido Allan Kardec, e por toda a pleia de espíritos da falange do Espírito da Verdade. Vamos assim convidar a todos, encarnados e desencarnados, que se juntem a nós nessas reflexões, para que em conjunto como irmãos, como filhos do mesmo Pai Celestial, possamos caminhar conjuntamente para o nosso bem e para o bem de todos. E fica connosco, amado Mestre, amados mentores, hoje, agora e sempre, e que assim seja. E assim, queridos companheiros, o estudo de hoje que eu intitulei, porque tirei daqui do livro, do item 6, porque as almas se parecem tão pouco? Se nós somos todos filhos do mesmo Pai, somos todos filhos do mesmo princípio divino, da mesma inteligência universal, porque é que nós somos tão diferentes uns dos outros? E é esta a reflexão e outras a que nos leva Allan Kardec neste item 6. E diz-nos ele logo de início: pode-se, além disso, fazer aí a seguinte objeção. Todas as gotas d'água tiradas do oceano se assemelham e têm propriedades idênticas, como as partes de um mesmo todo. Porque as almas, se elas são tiradas do grande oceano da inteligência universal, se parecem tão pouco? Porque o gênio ao lado da estupidez, as mais sublimes virtudes ao lado dos vícios mais ignóbeis, a bondade, a doçura, a mansuetude ao lado da maldade, da crueldade, da barbárie. Como as partes de um todo homogéneo podem ser tão diferentes umas das outras? Dir-se-á que é a educação que as modifica?
Mas então, de onde vêm as qualidades inatas, as inteligências precoces, os instintos bons e maus, independentes de toda a educação e frequentemente tão pouco em harmonia com os meios em que se desenvolvem? A educação, sem dúvida alguma, modifica as qualidades intelectuais e morais da alma. Mas aqui se apresenta uma outra dificuldade. Quem dá à alma a educação para fazê-la progredir? Outras almas que, por sua origem comum, não devem ser mais adiantadas? E depois, aliás, para que esse melhoramento, para que tantos esforços para adquirir talentos e virtudes, para que trabalhar pelo progresso da humanidade, se tudo isso deverá se sepultar e se perder no oceano do infinito, sem proveito para o futuro de cada um? Valeria o mesmo ficar o que se é, selvagem ou não, beber, comer, dormir tranquilamente sem torturar o espírito? Por outro lado, a alma, reentrando no todo universal de onde havia saído após haver progredido durante a vida, ali coloca um elemento mais perfeito, de onde se conclui que esse todo deve, com o tempo, achar-se profundamente modificado e melhorado. Como então acontece que dali saiam incessantemente almas ignorantes e perversas? Esta é a reflexão a que nos traz hoje o estudo de Allan Kardec. E nós poderíamos abordar estas questões todas por várias óticas. Eu proponho nós abordarmos estas questões pela ótica da progressão dos mundos, da criação constante e da reencarnação das almas ou dos espíritos, não é? Estas perguntas poder-se-ão dividir de várias formas. Nós somos todos filhos do mesmo Pai. Somos todos, de facto, como nos diz aqui Allan Kardec, fruto da mesma essência, da mesma inteligência universal. Mas não fomos todos criados ao mesmo tempo, não é? A criação da inteligência universal, a criação do nosso Pai Celestial é contínua. E uns foram criados primeiro do que outros. E além do mais, apesar de sermos criados em alturas diferentes, em períodos diferentes, portanto, seremos mais jovens em termos de criação de essência de espírito e outros seremos mais antigos, o que nós chamamos almas velhas. E, portanto, a aprendizagem que cada um de nós traz não pode ser a mesma. Porque aqueles que foram criados primeiro já tiveram mais reencarnações, ou seja, já viveram mais vidas, já morreram mais vezes em termos de matéria, já tornaram a reencarnar noutra matéria. E cada vez que o ser reencarna, o ser vem com novos compromissos, com novos propósitos de vida para aquele estágio na vida da matéria. E, portanto, aí entra também em cada um dos estágios o livre-arbítrio, ou seja, a opção ou a liberdade, se assim quiserem, que cada ser tem de fazer as suas opções, as suas escolhas nos percursos das suas diferentes vidas, não é? Então, vejamos, temos seres que reencarnam em diferentes alturas, ou alguns têm mais vidas vivenciadas do que outros, têm mais oportunidades de experiências nesta vida, nas diferentes vidas, e para além dessas experiências, todos nós temos opções e escolhas.
não é? E todos nós sabemos, pelos próprios ensinamentos da codificação, pelos ensinamentos que Jesus nos trouxe, e portanto, os outros livros, que os espíritos que ascendem mais rapidamente são aqueles que vão tendo ou tomando opções de vida mais acertadas, que escolhem opções de vida mais acertadas nos seus diferentes percursos. Aqui também se pode colocar a questão de se todos estamos a reencarnar nestas vidas todas, independentemente de termos nascido uns antes de outros, ou sermos criados mais corretamente uns antes de outros, se todos estivemos sempre nos mesmos planetas, se todos vivemos sempre na Terra, se todos fizemos parte da Terra desde que a Terra foi criada. E a resposta é não, como nos diz a lei do progresso, como podemos ver no livro dos Espíritos. Nós já tivemos diferentes vidas em diferentes locais. As almas ou os espíritos mais jovens, se calhar, nasceram noutros locais primeiro, antes de ir para aqui. Os espíritos mais antigos, se calhar, nasceram aqui e foram para outros locais. Mas isto não é lógico em termos diretos, ou seja, nós não podemos fazer estas deduções. Nós só podemos saber aquilo que até agora nos é dado, que nós não somos todos criados ao mesmo tempo, que o progresso dos mundos e o progresso dos seres a isso obriga, que nós temos diferentes reencarnações, diferentes percursos, diferentes egrégoras ou famílias a que nos vamos sintonizando ao longo das diferentes reencarnações, e aqui entra o fator educação também, porque se nós nos inventamos a diferentes egrégoras, nós vamos tendo diferentes progenitores, diferentes agregados que nos vão possibilitando educações diferentes, capacidades financeiras ou de estatuto também diferente, que nos vão dando opções de progressão e de educação igualmente diferentes. Mas tudo isso depende sempre das nossas escolhas pretéritas. E, portanto, aquilo que nós escolhemos, nós sabemos, pela lei da sintonia, pela lei também da empatia, agora está-me a faltar o nome, nós vamos sempre escolhendo as opções que queremos de vida. E, portanto, nós somos os únicos responsáveis, não é? Por evoluirmos mais rapidamente uns do que outros, de termos melhores condições numa altura uns do que outros, de reencarnarmos com o género feminino ou com o género masculino, de termos famílias grandes ou famílias pequenas, de nascermos em aldeias ou em cidades, de nascermos em diferentes países e, portanto, todos nós temos diferentes experiências que vão moldando a nossa essência, que nos vão trazendo mais capacidade consciencial para optarmos e escolhermos com mais sabedoria. Então, isto seria suficiente para responder aqui às perguntas que Allan Kardec nos faz em relação ao que nos leva a pensar pelas suas questões que nós temos a viver uns com os outros porque um é gênio ao lado da estupidez, as mais sublimes virtudes ao lado dos vícios mais ignóbeis, a bondade, a doçura, a mansietude ao lado da maldade, da crueldade e da barbárie? Por um lado, sim, não é? Por um lado, sim. Mas, por outro lado, e para que a lei do progresso se faça efetiva, os seres, todos nós, como progredimos em termos do universo, como vivemos ou podemos viver pela própria vibração, pelo próprio quanto energético que vamos adquirindo ou não
nós podemos estar em sintonia com o planeta onde estamos ou também não, teremos que ir para outros planetas. Os seres que evoluem com mais rapidez poderão ter passado na sua vida reencarnatória por outros mundos, também eles mais evoluídos. E esses seres, por opção reencarnatória, vão vivendo em mundos com vibrações mais densas. Para quê? Para provocar o progresso e a evolução nos mundos por onde passa. Temos o caso do Leonardo da Vinci, temos o caso do Tesla, temos o caso de tantos e tantos outros espíritos, não é? Que viveram em outros locais e depois vieram para muitos dos artistas, enfim, tantos e tantos e tantos seres que nós temos que viveram exatamente esses processos. São espíritos que evoluíram mais rapidamente, que foram provavelmente criados anterior a nós ou que progrediram mais rapidamente pelas suas opções, pelas suas escolhas e assim foram mantendo uma progressão mais direta e mais constante. E regressam a este mundo como regressam a outros mundos, uns mais primitivos, outros na mesma vibração do nosso mundo de provas e expiações. E estou-me aqui a lembrar, por exemplo, de um ser excepcional que foi Gandhi, que optou a pedido de tomar conta, junto de Jesus, para tomar conta de Hitler, no planeta prisão Plutão. Portanto, não podemos dizer, Plutão nós sabemos é um planeta prisão, é um planeta denso, de vibração densa, contudo, nós podemos questionar, mas tal como nos faz aqui Allan Kardec, o que é que Gandhi estaria a fazer em Plutão? Foi por opção que Gandhi ficou em Plutão. Temos outro caso, e casos relatados por Chico Xavier, do nosso querido irmão Bezerra de Menezes, que também foi convidado a progredir e a não estar imantado às vibrações e aos diferentes níveis vibracionais do planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. E também ele pediu para ficar nas orbes terrenas, nos diferentes níveis do planeta Terra, para ajudar os irmãos que estão neste momento reencarnados ou desencarnados, mas a precisar de amparo e de ajuda, e portanto fazem parte dos seres do planeta Terra, embora não encarnados, para ajudar-nos a todos a evoluir, a progredir. E, portanto, temos estes seres excepcionais que, não pertencendo em termos vibracionais já a uma vibração de provas e expiações, mas que se ofereceram, que se propuseram e foram aceitos para ficar conosco. Portanto, as questões que aqui Allan Kardec nos leva a refletir têm um bocadinho a ver com isto, tem a ver com a lei das reencarnações, tem a ver com a lei da sintonia, tem a ver com o nosso livre-arbítrio e tem a ver com a bondade e a sabedoria divina, não é? Que tudo orquestra para que todos possamos ter as mesmas oportunidades, sem julgamento, com misericórdia, com caridade e sem punição, a não ser que realmente nós façamos algo bastante violento para nós e para toda a humanidade, como já aconteceu, e aí sim há o retirar destes nossos irmãos, também por escolha deles, destes processos, mas no fundo enquadra tudo dentro do mesmo processo. Portanto, não se pode dizer em proporção direta que as almas nascem todas ao mesmo tempo, que os processos são iguais para todos, que a evolução é igual para todas, porque nada disto é igual. E a sabedoria maior e divina faz com que nós possamos estar em convívio uns com os outros para aprendermos com a sabedoria de uns ou aprendermos com os erros dos outros. E nós aprendemos nesta dimensão onde nós estamos, exatamente por termos estas vivências e estes desafios
ou dificuldades. Porque nós muitas vezes, e aqui podemos pôr mais uma vertente que não falei ainda, que é, nós muitas vezes aprendemos a olhar para dentro de nós mesmos com os irmãos que cruzam o nosso caminho. E ao vermos, por exemplo, a irascibilidade de um irmão, a rudeza de outro, a ignorância de outro, através dos atos que têm para conosco ou daqueles que nós presenciamos na vida comum, que nós vamos refletir em nós, olhando para dentro de nós, que escolhas estamos a fazer. E, portanto, todos somos úteis uns aos outros. Uns sabem muito mais e vêm para puxar por nós, para nos ensinar a bondade na prática, como Francisco de Assis, ou Gandhi, ou Madre Teresa de Calcutá, ou tantos outros. Outros vêm para nos fazer pensar naquilo que nós ainda não burilamos. E assim, queridos companheiros, foi a interpretação que eu dei ao item 6. Este item 6 dá para nós fazermos aqui quase uma roda de palestras, porque ele tem muitas perguntas e cada pergunta apetece ir respondendo diretamente a uma, à outra, e podemos ir fundamentando em livros, mas aqui para o nosso estudo e para estas nossas reflexões, eu penso que isto já nos leva a pensar e a preparar-nos para o próximo item, porque dentro deste capítulo 1 do futuro e o nada, tudo está interligado. E agora sim, estamos quase a terminar o nosso estudo. Vamos, exatamente, é isso mesmo, vamos para uma breve prece. Então vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. E vamos agradecer as boas intuições, a boa harmonia, a paz e a luz que foi derramada sobre todos nós, encarnados e desencarnados. E vos pedimos, amado Mestre Jesus, que fiques conosco, que nos ampares e guies nas nossas decisões, para que possamos fortalecer a nossa fé, possamos vigiar os nossos passos e possamos falar convosco nas nossas orações, com mais pureza, com mais abertura, com mais sinceridade. O vosso amor nos envolva e guarde, e que a luz divina seja o nosso lampião do caminho, e que assim seja, hoje e sempre, com a vossa bênção de amor. E assim, queridos companheiros, estamos a terminar o nosso estudo. Temos 1 minuto, não é, Telmo? Portanto, não sei se vai dar para muito, mas aqui está. Menos de 1 minuto. É só para dizer uma boa noite, bons sonhos, bom sono. Boa noite também. Bom soninho, durmam bem, noite abençoada e voltamos a ver para a semana. Sim, senhora. Se tiver bom tempo, aproveitem a praia. Se tiver bom tempo. Não. Pois. Não está a bom tempo. Pronto. Então, olha, vamos à pesca. Se vamos não tiver à pesca. bom tempo, vamos à pesca. Então Tá vá, bem, queridos amigos, uma boa saúde, noite. beijinhos às duas. Tá bom? Beijinhos. Deus, e até para a Bom fim de semana. Segunda-feira. Segunda-feira. Ok. Bye, bye. Bom fim de semana. Bom fim de Deus. semana. Obrigada. Tchau, tchau. Abençoada para todos. Tchau. Beijinhos.